Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia Sagrada. A gente parou no final do capítulo 12, no último vídeo, no versículo 26. E vai continuar daí. Quanto às coisas que tu tiveres santificado e que tiveres votado ao Senhor, tu a tomarás e virás ao lugar do Senhor que tiver escolhido, ao lugar que o Senhor tiver escolhido, e apresentarás tuas oblações à carne e o sangue sobre o altar do seu Senhor. Derramarás o sangue de hóstias sobre o altar e comerás as carnes. Observa, ouve tudo que te ordeno para seres felizes para sempre e teus filhos depois de ti, tendo feito que é bom e agradável ao Senhor teu Deus. Proibição do culto dos cananeus. Quando o Senhor Deus tiver exterminado diante de ti as gentes que entrando vais a possuir, e a possuíres, habitares nas suas terras, guarda-te, não as imites, e depois que elas tiverem sido destruídas na sua entrada, nem te informes das suas cerimônias, dizendo: assim como estas gentes adoram os seus deuses, do mesmo modo também eu os adorarei. Não o farás assim com o Senhor teu Deus, porque elas fizeram pelos seus deuses todas as abominações que o Senhor aborrece, oferecendo-lhes seus filhos e filhas e queimando-os no fogo. Faze somente em honra do Senhor aquilo que eu te ordeno, sem ajuntar e nem tirar nada. Castigo dos idólatras. Se levantar no meio de ti um profeta ou qualquer um que me diga que teve uma visão em sonhos e predisser algum sinal ou prodígio e suceder assim como ele falou e te disser: vamos e sigamos os deuses estranhos que não conheces e sirvamo-los, não ouvirás as palavras de tal profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso vos tenta, para se fazer manifesto, se o amais ou não, se de todo o vosso coração, se de toda a vossa alma. Segui o Senhor vosso Deus, e temei-o, guardai-vos os seus mandamentos e ouvi a sua voz. Eles servireis e eles vos unireis. Aquele profeta, porém, ou aquele inventor de sonhos será entregue à morte, porque vos falou com o fim de vos apartar do Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te desviar do meio de ti. Se teu irmão, o filho da tua mãe, ou teu filho, ou filha, ou tua mulher, a quem trazes no teu seio, ou amigo a quem amas como a tua alma, se te quiser persuadir, dizendo-te em segredo: vamos, sirvamos a deuses estranhos que tu desconheces, teus pais desconhecem, todas as nações circunvizinhas que estão perto de ti ou longe, desde a extremidade da terra até a outra, não esteja pelo que ele te diz e nem ouça, nem o teu olho lhe perdoe o modo, que lhe tenhas compaixão e o encubras, mas logo o matarás. Seja tua mão a primeira sobre ele, depois o povo que lhe põe as suas. Morrerá coberto de pedras, porque quis apartar-te do Senhor teu Deus, e tirou da terra do Egito, que tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Para que, sabendo, todo Israel tema e não torne mais a fazer coisa semelhante a esta. Se ouvires que em algumas das tuas cidades, que o Senhor Filho teu Deus há de dar para habitação, há alguns que dizem: filhos de Belial saíram do meio de ti, e perverteram os habitantes da tua cidade, e disseram: vamos e sirvamos a deuses estranhos que vos são desconhecidos. Informa-te com toda exceção possível, averiguada a verdade da coisa, se achares ser certo, que se disse, e que definitivamente se cometeu com uma tal abominação. Imediatamente farás passar a espada aos habitantes daquela cidade e destruí-las com tudo o que há nela, até os gados. Adjuntarás também, no meio das tuas ruas, todos os móveis que nela se acharem, queimá-lo-ás juntamente com a cidade, de maneira que consumas tudo em honra do Senhor teu Deus, e fique sendo um montão eterno de ruínas. Não se tornará a reedificar e não te apagará as mãos nada desse anátema, para que o Senhor aplaque a ira do seu furor e se compadeça de ti, e multiplique como ele jurou a teus pais. Enquanto tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardando os teus preceitos que eu te intimo, hoje para que obres o que é agradável aos olhos do Senhor teu Deus. Sede filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis incisões no vosso corpo. Não vos farei abrir calva para chorardes algum morto. Porque és um povo santo para com o Senhor teu Deus. Ele escolheu-te dentre as nações que há em terra para seres particularmente seu povo. Não comais o que é imundo. Estes são os animais que deveis comer: boi, ovelha, cabra, veado, corça, búfalo, cabra montanesa, unicórnio. Olha, fala do unicórnio, o orijo, o camelo, o pardo. Comereis todo animal que tem unha fendida em duas partes, e que remói. Não deveis comer dos que sim remói, mas não tem unha fendida, como são o camelo, a lebre, o queroguilho
e que estes, porque remoem, não têm a unha fendida, serão imundos para vós. Nossa, não devia nem comer animal, né? O porco também será para vós imundo, porque ainda tem uma unha fendida que não remói. Não comereis de carnes destes animais, nem tocareis seus cadáveres. De todos os animais que vivem nas águas, comereis. Comeis o que tem barbatanas e escamas. Comereis estes, os que têm barbatanas e escamas, mas não coma daqueles que não têm barbatanas nem escamas, porque são imundos. Comei todas as aves que são limpas, mas não comereis das imundas, que são a águia e o grifo e o esmerilhão, o ixião, o abutre e o milhano, segundo o seu gênero, e todo o gênero de corvos, o avestruz, a coruja, a gaivota, e o açor, segundo o seu gênero, a cegonha, o cínis e o íbis, o mergulho, o porfirão, o búfalo, o onocrólato, o caradrio, cada um no seu gênero, a roupa e também o morcego. E tudo que anda de rastros e tem asas será imundo e não se comerá. Comei tudo que é limpo, não comais coisa alguma de animal, porque que morresse por si. Mas dá para que coma ou vende ao peregrino que vive nas tuas portas para dentro, porque tu és o povo santo do Senhor teu Deus. Não te cozerás cabrito no leite de sua mãe. Porás à parte cada ano no dízimo de todos os frutos que nasceram da terra, e comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para aí ser invocado o teu nome. O dízimo do teu trigo e do vinho e do azeite, e os primogênitos das vacas e ovelhas. Mas aprendas a temer o Senhor teu Deus em todo o tempo. Mas quando mais comprido o caminho, distante o lugar que o Senhor... Mas quanto for mais comprido o caminho e distante o lugar que o Senhor teu Deus escolher e te abençoar, e não puderes levar lá todas essas coisas, venderás na tua mão e irás ao lugar que o Senhor Deus escolher, e comprarás com esse mesmo dinheiro tudo que for do teu gosto, ou seja, bois, ovelhas, como também vinhos e outros licores. Tudo que a tua alma deseja, comê-lo-ás diante do Senhor teu Deus, regalando tu e a tua família. O levita que vive das tuas portas para dentro, vê lá não o desampares, porque ele não tem outra opção senão tua herança. Todos os 3 anos separarás outro dízimo de tudo que te renascer nesse tempo, e pô-lo-ás de reserva em tua casa. E virão o levita, que não tem outra porção nem herança contigo, e o peregrino, e o órfão, e a viúva, que estão nas tuas portas adentro, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que trabalhares com suas mãos. O ano da remissão. No 7º ano farás uma remissão, na qual se deve fazer dessa maneira. Aquele a quem seu amigo ou próximo ou seu irmão dever alguma coisa, não a poderá exigir, porque é o ano da remissão do Senhor. Poderá exigi-la do peregrino ou do estrangeiro, mas não terás direito de repetir dos seus compatriotas e nem dos seus propíncos. E absolutamente não haverá entre vós pobre algum nem mendigo, para que o Senhor teu Deus abençoe na terra de que ele está para te dar posse. Bem entendido que servires a voz do Senhor teu Deus, e guardares o que te mandou, e o que eu hoje te prescrevo te abençoará, como prometeu. Tu emprestarás a muitos povos, e de ninguém receberás empréstimos. Tu dominarás sobre muitas nações, e a ti nenhum te dominará. Se estando no teu país, que o Senhor teu Deus há de te dar, cair em pobreza como teus irmãos, que moram dentro da sua cidade, não endurecerás o teu coração, nem encerrarás a tua mão, mas abri-la-ás para o pobre, e lhe emprestarás o que vire nele que vires que ele a mister. Guarda-te, não deixes surpreender de ímpio pensamento, e não digas lá teu coração. Está próximo o 7º ano da remissão, e aparte os teus olhos do teu próprio irmão, não querendo emprestar o que ele te pede. Não suceda que ele chame contra ti ao Senhor, isso seja imputado a pecado, mas lhe o darás, e não usarás de destreza alguma em socorrer as suas necessidades para o Senhor teu Deus, que te abençoe em todo o tempo, e em as coisas que te meteres à mão. Não faltarão pobres na terra que hás de habitar, por isso que eu te ordeno que abras a mão para o seu irmão, necessitado e pobre, que vive contigo no mesmo país. Quando te for vendido um irmão hebreu ou hebreia, e tiverem servido 6 anos, no 7º tu os deixarás livres, e não deixarás ir com as mãos vazias a quem te deres liberdade. Mas far-lhe-ás o alforje para o caminho dos teus rebanhos, e a tua eira, e do teu lugar nos quais os bens do Senhor tiver abençoado. Lembra-te que também tu foste escravo da terra do Egito, e que o Senhor Deus, porém, te libertou, e isso eu te ordeno agora nesse preceito. Porém, se o teu servo te disser, eu não quero sair, porque ele te ama a ti e a tua causa, e julga, ele vai bem estar contigo. E pegarás numa sovela, e furar-lhe-á a orelha à porta da tua casa, e ele servirá para sempre. O mesmo farás a tua escrava. Não apartes deles os teus olhos quando os despedires livres, porque eles te serviram 6 anos, como te teria servido um mercenário para o Senhor teu Deus, que abençoe em todas as coisas que fazes. Não apartes deles os teus olhos quando despedires livres, porque eles te serviram 6 anos, como te teria servido um mercenário, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as coisas que fazes.
Consagrarás ao Senhor Deus os machos dentre os primogênitos das vacas e das ovelhas. Não trabalharás com o primogênito da vaca, nem tosquearás os primogênitos das ovelhas, mas comê-los-ás cada ano na presença do Senhor, tu e a tua casa no lugar que o Senhor escolher. Se o primogênito tiver algum defeito, ou se for coxo ou cego, ou se tiver alguma deformidade ou debilidade em qualquer parte do corpo, não será imolado ao Senhor teu Deus, mas comê-lo-ás portas para dentro da tua cidade. O limpo e o imundo comerão dele indiferentemente como de uma corça ou de um veado. Terá somente cautela de não lhe comeres o sangue, mas derramá-lo-ás pela terra como água. Páscoa e Ázimo, semanas dos tabernáculos. Observa-se o mês dos frutos novos, que é o princípio da primavera, para eles celebrares nele a Páscoa em honra do Senhor teu Deus. Porque neste mês é que o Senhor teu Deus tirou do Egito de noite, e imolarás na Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e bois no lugar que o Senhor teu Deus escolher para aí habitar seu nome. Não comerás durante esta festa pão fermentado, mas por 7 dias pão sem fermento, pão de aflição, porque saíste do Egito, vindo com muito medo, para que te lembres do dia da tua saída do Egito, todos os dias da tua vida. Por 7 dias, não aparecerá em todos os seus limites pão de fermento, e das carnes que foi imolado pela tarde, que não ficará nada até outro dia pela manhã. Não poderás imolar a Páscoa indiferentemente em qualquer uma das suas cidades que o Senhor tem para lhe dar, mas somente no lugar que o Senhor Deus tiver escolhido para aí habitar o seu nome. E imolarás a Páscoa de tarde ao pôr do sol, tempo em que saíste do Egito. E a cozerás e comerás no lugar que o Senhor Deus tiver escolhido, e levantando pela manhã, voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia, porque a coleta do Senhor, não farás obra alguma. Contarás 7 semanas desde o dia em que meteres a foice na seara. Celebrarás a festa das semanas em honra ao Senhor teu Deus, apresentando-lhe a oblação voluntária da tua mão, a qual oferecerás segundo a bênção do Senhor teu Deus, e te banquetearás diante do Senhor teu Deus. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua escrava, o levita que mora das tuas portas para dentro, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que vivem contigo, no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para aí habitar seu nome. E recordar-te-ás que foste escravo ao Egito, e guardarás e cumprirás as coisas que te forem mandadas. Celebrarás quando tiveres escolhidos a eira do lagar dos tabernáculos, quando tiveres recolhido da eira o lagar dos teus frutos, e te banquetearás na festa, tu e teu filho e filha, o teu servo e escrava, também levita o estrangeiro, o órfão e a viúva estão às tuas portas para dentro. Por 7 dias celebrarás em festa em honra do Senhor no seu lugar, que o Senhor eleger. E o Senhor teu Deus te abençoará em todos os teus frutos e todo o teu trabalho das tuas mãos, e tu viverás alegre. Todos os teus varões aparecerão 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Na solenidade dos pães asmos, na solenidade das semanas, na solenidade dos tabernáculos. Eles não aparecerão diante do Senhor com as mãos vazias, mas cada um oferecerá a proporção que tiver, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe tiver dado. A justiça local. Estabelecerás juízes e magistrados em todas as cidades que o Senhor teu Deus te houver dado em cada uma das tuas tribos, para que julguem o povo com retidão de justiça, sem se inclinarem para parte alguma. Não farás aceitação dessa pessoa e nem receberá dádivas, porque dádivas cegam os olhos dos sábios, transtornam as palavras dos justos. Administrarás a justiça com retidão, para que vivas e possua a terra que o Senhor teu Deus houver dado. Não plantarás bosque nem árvore alguma ao pé do altar do Senhor teu Deus. Não farás para ti, nem levantarás a estátua, que são as coisas que o Senhor Deus te aborrece. Não imolará o Senhor Deus ovelha ou boi que tenha qualquer defeito ou qualquer vício, porque isso é uma abominação. Quando forem achados na tua cidade, dentro das tuas portas, que o Senhor Deus tiver dado, homem ou mulher que cometeram mal diante do Senhor Deus e violem seu pacto, indo servir a deuses estranhos e adorá-los, ao sol, à lua e toda a milícia do céu, contra o que eu mandei, e te derem aviso disso, e tendo ouvido informações com exação, se souberem que assim foi, e a abominação se cometeu em Israel. Eu discordo um pouco disso, porque justamente ele criou, não é para adorar aquilo como um Deus, mas não tem como a gente não agradecer e não adorar isso não, gente. Tem que adorar a Deus por ter criado isso tudo. E isso não significava que a gente não acreditava em Deus. Algumas vezes, né? Farás conduzir às portas da sua cidade o homem ou mulher que cometeram um crime tão detestável e serão apedrejados. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que houver e será castigado de morte. E nenhum será morto sobre o testemunho de uma só pessoa.
As testemunhas serão as primeiras a lhe atirarem, depois de atirar-lhe a todo o resto do povo, para que tires o mal de meio de ti. Se acontecer que penda diante de ti algum negócio difícil e escabroso, entre sangue e sangue, entre causa e causa, entre lepra e lepra, vires aqui dentro das tuas portas, são necessários os pareceres dos juízes. Levanta-te sobre o lugar que Deus tiver escolhido. Encaminhar-te-á aos sacerdotes da linguagem de Levi e ao juiz que nesse tempo for, e consultá-los, a eles te descobrirão a verdade do juízo. E farás tudo o que te disserem que te presidem no lugar que o Senhor tiver escolhido e tudo que eles te ensinarem. Segundo a lei do Senhor, te seguirás e seus pareceres, sem declinares nem para a direita nem para a esquerda. Aquele, porém, que inchado de soberba não quiser obedecer ao mandado de um sacerdote que nesse tempo for ministro do Senhor teu Deus e ao decreto do juiz, esse homem morrerá e tu tirarás o mal do meio de Israel. E todo o povo, ouvindo isso, temerá para que diante de ti nenhum se enche de soberba. Quando te entrares na terra e o Senhor teu Deus te há de dar, tiveres tomado posse dela e nela habitares, disseres, eu constituirei um rei para me governar, como tem todas as nações em roda. Elegerás aquele que o Senhor tiver escolhido no número dos teus irmãos. Não poderás fazer rei homem de outra nação que não seja teu irmão. E quando o rei se for constituído, aqui surgiu a monarquia, né? Não multiplicará cavalos, nem fará voltar ao povo do Egito, confiando na sua numerosa cavalaria, principalmente tendo-vos o Senhor ordenado, e não tornei mais a voltar no mesmo caminho. Não terás muitas mulheres que lhe atraem o seu coração, nem imensas somas de prata e ouro. E depois que ele estiver sentado no trono do seu reino, fará escrever para seu uso no livro de Deuteronômio desta lei, recebendo o exemplar de sacerdotes da tribo de Levi, e tê-lo-á consigo, e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e guardar as suas palavras e cerimônias que estão prescritas na lei. Não se eleve o seu coração de soberba a seus irmãos, e não se decline nem para a direita nem para a esquerda, para assim reinarem muito tempo sobre Israel e seus filhos. Os sacerdotes e os levitas, e todos da mesma tribo, não terão nem esperança alguma com o resto de Israel, porque não hão de comer do sacrifício do Senhor e das oblações que lhes forem feitas. Não receberão coisa alguma dos seus irmãos que possuírem, porque o Senhor é a sua herança, como eu lhes disse. Este será o direito dos sacerdotes a respeito do povo e dos que oferecem vítimas. Se sacrificarem um boi ou uma ovelha, darão ao sacerdote a espada e o peito, as primícias do pão, do vinho, do azeite, uma parte das lãs da tosquias das ovelhas, porque o Senhor Deus escolheu o sacerdote dentre todas as suas tribos, para que assista e sirva ao nome do Senhor e ele e seus filhos para sempre. Se um levita sair de alguma das tuas cidades de todo Israel onde ele habita, e quiser por devoção ir morar no lugar que o Senhor tiver escolhido, exercitará o seu ministério em nome do Senhor seu Deus, assim como todos os levitas, seus irmãos, que nesse tempo assistirem diante do Senhor. Ele terá a mesma proporção de alimentos que os outros, além daquilo na sua cidade que se deve pela sucessão paterna. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor Deus há de te dar, guarda-te e não queiras imitar as abominações daquelas gentes, nem se ache entre vós quem pretenda purificar o teu filho ou filha, fazendo-o passar pelo fogo, nem quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem quem seja feiticeiro ou encantador, nem quem consulte pitões ou adivinhos, ou nem quem indague dos mortos a verdade, porque todas essas coisas abominam o Senhor, e por semelhantes maldades exterminará esses povos à sua entrada. Tu serás perfeito e sem mancha com o Senhor teu Deus. Estas nações cujo país tu possuirás, ouvem os algoreiros dos adivinhos, porém se tu foste instruído de outra sorte do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta, como eu, da tua nação e dentre os teus irmãos. A este ouvirás como pediste o Senhor em Horebe, onde todo o povo estava junto, e disseste: eu não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, e nem tomarei mais este grandiosíssimo fogo, para que não me suceda morrer. E o Senhor me disse: eles falaram bem em tudo. Eu lhes suscitarei por meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe mandar. Mas o que não quiser ouvir as suas palavras, que ele falar em meu nome, eu me vingarei dele. Se um profeta, porém, corrompido de sua soberba, empregar e falar em meu nome e disser coisas que eu não lhe mandei dizer, ou se falar em nome de deuses estranhos, será morto. E tu dissestes lá no teu coração: como eu poderei discernir qual é a palavra que o Senhor não disse? Terás este sinal: se o que aquele profeta predisse em nome do Senhor não sucedeu assim, isto não disse o Senhor, mas o profeta da soberba de seu ânimo e o fingiu, e por isso não temerás. Cidade de refúgio e homicídio. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado os povos, cuja terra ele há de te dar e a possuíres e habitares nas suas cidades e casas, destinará a 3
para ti 3 cidades no meio da terra, que o Senhor Deus há de te dar em possessão. Aplainando com cuidado o caminho, dividirá em 3 porções o que está fugitivo no homicídio, tem um lugar vizinho que se acolha. Esta será a lei do homicida fugitivo, cuja vida se deve conservar. O que ferir ao seu próximo sem o cuidar, não se prova que teve inimizade com ele nem ontem nem anteontem, senão que indo com ele simplesmente fazer a lenha numa mata, e ao tempo que cortava a lenha ele escapou o machado da mão e saindo o ferro fora do cabo, feriu seu amigo e o matou, esse se acolherá com as sobreditas cidades e viverá, por não suceder algum parente daquele cujo sangue foi derramado, estimulando a sua dor. Siga-o e o prenda, se o caminho for muito comprido, e mate a um homem que não merece a morte, visto não se provar porque tivesse antes tido inimizade com o que foi morto. Portanto, eu te mando que ponha essas 3 cidades em igual distância uma da outra. E quando o Senhor Deus tiver alargado seus limites, segundo ele assegurou seus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, se contudo guardares os meus mandamentos e cumprires o que eu te prescrevo, que é diante do Senhor teu Deus e antes todo o tempo pelos seus caminhos, ajuntarás outras 3 cidades e dobrarás assim o número, para que não se derrame sangue inocente no meio da terra que o Senhor Deus fará te possuir, e não fiques réu do homicídio. Mas se algum tendo inimizade com o seu próximo, armar traições de sua vida, atacando-o, ferir e matar e se acolher a uma das sobreditas cidades, os anciãos daquela cidade mandarão buscá-lo, tirarão do lugar do refúgio e entregarão nas mãos do parente cujo aquele sangue foi derramado, e morrerá. Não terás compaixão dele e tirarás de Israel sangue inocente para que te suceda bem. Não tomarás e nem transportarás os marcos do seu próximo que não dos teus predecessores. Fixaram a tua herança que o Senhor teu Deus há de dar na terra que tiveres de possuir. A prova testemunhal. Não valerá contra alguém uma só testemunha, seja qual for o delito ou crime, mas tudo passará constante sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se o apresentar como uma testemunha falsa contra um homem para se acusar de prevaricação, ambos entre os que têm em si essa diferença comparecerão diante do Senhor, os presidentes, sacerdotes e juízes que forem naqueles dias. E quando, depois de uma exatíssima averiguação, tiverem conhecido que a testemunha falsa se arrojou a dizer uma mentira contra seu irmão, tratá-lo-ão como ele tinha intento de tratar a seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ouvindo isso, tenham medo e de nenhuma sorte se atrevam a fazer semelhantes coisas. Não terás por misericórdia com ele, mas farás-lhes pagar por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Lei de Talião. Se saindo fazer guerra contra os teus inimigos, e tendo visto a sua cavalaria e as suas carroças, achares que o exército contrário é mais numeroso que o teu, não temerás, porque contigo o Senhor é teu Deus, que te tirou do Egito. E quando estiver perto de te dar a batalha, o pontífice se porá de frente ao exército e falará assim ao povo: Ouve, Israel, vós estáis hoje para combater vossos inimigos. Não se atemorize vosso coração e não temais, não recueis nem lhes tenhais medo, porque o Senhor Deus está no meio de vós. Ele pelejará por vós contra os vossos inimigos para vos livrar do perigo. Os oficiais também, cada um na frente do seu corpo, dirão gritando e ouvindo o exército: Há algum homem que tenha edificado uma casa nova e não tenha se dedicado? Vá, se torne sua casa. Não suceda que ele morra em combate e outro a estreie. Algum homem que tenha plantado uma vinha e ainda não tenha feito nada em comum para que todos possam comer dela? Vá e se torne para sua casa. Não suceda que nele morra na peleja. Faça outro a que ele lhe tocava. Há alguém que se tenha desposado com uma mulher e todavia não tenha ainda em seu poder? Vai e se torne para sua casa, não suceda que ele morra na batalha e algum outro a tome. Ditas essas coisas, acrescentaram eles e dirão ao povo o seguinte: há algum medroso de coração tímido? Vá e se volte para sua casa, para não fazer desmaiar o coração de seus irmãos, e assim como ele estará assustado de medo. E logo que os oficiais do exército se calarem e acabarem de falar, cada um preparará os seus esquadrões para a batalha. Quando te chegares para combater uma cidade, primeiramente lhe oferecerás a paz. Se ela aceitar e te abrir as portas, todo o povo que houver nela será salvo e te ficará sujeito pagando tributo. Mas se não quiser aceitar as condições, começar a fazer guerra contra ti e atacá-las. E quando o Senhor teu Deus te houver entregado às mãos, passarás ao fio da espada todos os varões que nela acha, reservando as mulheres, os meninos e os animais e tudo mais que se achar. Distribuirás o esbulho todo pelo exército e sustentar-te-ás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor tiver dado. Ah, que lindo, Deus ia falar isso, né? Há que hás de fazer todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não são daquelas que há de receber em possessão. Quanto àquelas cidades, porém, tinham de ser dadas, nenhuma absolutamente deixarás com vida, mas passá-los-á todo a fio da espada. Convém saber aos heteus e aos amorreus e aos cananeus, aos fariseus e aos heveus e jebuseus, assim como o Senhor Deus te mandou, para que não suceda que vos ensinem a cometer todas as abominações que eles mesmos fizeram a seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus.
Deus. Quando te tiveres muito tempo no sítio de uma cidade e a tiveres cercado com máquinas para tomares, não cortarás as árvores de cujo fruto se pode comer, nem deves deitar a golpes de machado os arvoretos do país circunvizinho, porque isso são paus, e os homens nem podem aumentar o número dos teus inimigos. E são paus e não homens, nem podem aumentar o número de seus inimigos. Mas se houver algumas árvores que não sejam frutíferas, mas silvestres e boas para outros usos, cortas e engenha delas máquinas até que tomes a cidade que peleja contra ti. Os oficiais também, cada um na frente do seu corpo, dirão gritando, ouvindo o exército: há algum homem que tenha edificado uma casa nova e não tenha dedicado? Vá, se torne para sua casa. Não suceda que ele morra no combate e o outro a estreie. Algum homem que tenha plantado uma vinha e ainda não tenha feito comum para todos possam comer dela? Vá e se torne para sua casa, não suceda que ele morra na peleja e faça outro que ele ali tocava. Há alguém que se tenha desposado com mulher e todavia não a venha ainda em seu poder? Vá e torne para sua casa, não suceda que ele morra na batalha e algum outro a tome. Ditas essas coisas, acrescentarão eles e dirão ao povo o seguinte: há algum medroso de coração tímido? Vá e se volte para sua casa para não fazer desmaiar o coração de seus irmãos, assim como ele está assustado de medo. E logo que os oficiais do exército se calarem e acabarem de falar, cada um preparará os seus esquadrões para a batalha. Quando te chegares para combater uma cidade, primeiramente lhe oferecerás a paz. Se ela aceitar, te abrirá as portas, todo o povo que houver nela ficará salvo, sujeito pagando tributo. Mas se não quiser aceitar as condições e começar a fazer a guerra contra ti, atacá-las-ás. E quando o Senhor te houver entregado às mãos, passarás o fio da espada a todos os varões que nela haja. Vamos aí. Quando te detiveres muito tempo no sítio de uma cidade e a tiveres cercado de máquina para tomares, não cortarás as árvores do fruto que se possa comer. Também, deitados a golpes de machado, pareciam, porque são paus e não homens, mas se houver algumas árvores que não são frutíferas, quando o país que o Senhor teu Deus te há de dar achar o cadáver de um homem que foi morto sem que saiba quem foi o matador, sairão os anciãos e os teus juízes e medirão o espaço que vai de onde está o cadáver até a cidade do contorno. E tendo conhecido qual é a mais vizinha de todas, os anciãos dessa cidade tomarão da manada uma novilha, que ainda não tenha carregado com o jugo e nem fendido a terra com a relha do arado, e levá-lo-ão a um vale semeado, e ali cortarão o pescoço à novilha. E se chegarão os sacerdotes, filhos de Levi, o Senhor teu Deus que tiver escolhido para serem seus ministros e para darem a bênção em seu nome, e por sentença deles se determine toda a causa, e que o nome da sentença deles e que é limpo ou imundo, e virão os anciãos daquela cidade junto onde está morto, e lavarão as suas mãos sobre a novilha que se derramam este sangue, e nem os vossos olhos viram. Senhor, sê propício ao seu povo de Israel, que tu remiste, e não lhe imputes o sangue inocente no meio do teu povo de Israel. Tirará deles o reato deste sangue. Tu não ficarás responsável pelo sangue do inocente que foi derramado quando tiveres feito o que o Senhor mandou. Se saíres a pelejar contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e levares cativos, vires entre o número de prisioneiros uma mulher formosa e te namorares dela e a queiras ter por esposa, introduzi-las em tua casa. Ela reparará os cabelos, cortará as unhas e despirá o vestido com que foi aprisionada. Ficando assentada, chorará o seu pai e sua mãe 1 mês, e depois disso a tomarás para ti e dormirás com ela, ficando sendo sua mulher. Se, porém, depois dela não te agradar, deixá-las ir livre, e nem poderás vender por dinheiro e nem oprimir alguma violência porque a humilhaste. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, tendo ambas tido o filho dele, o filho da que ele aborrece for o primogênito e quiser repartir os seus bens entre os filhos, não poderá fazer seu primogênito filho daquela que ele ama, nem preferirá o filho da outra que aborrece, mas reconhecerá por primogênito o filho daquela que aborrece e dar-lhe a dobrada porção de tudo que possui, porque ele é o primogênito de seus filhos, e a quem é devida a sua primogenitura. Se o homem tiver um filho, um contumaz e insolente, que não está pelo seu pai e sua mãe, lhe ordenam e castigando recuar com desprezo obedecer-lhes, pegarão nele e levarão os anciãos daquela cidade à porta onde fazem os juízos. E lhes dirão: este é o nosso filho, é um rebelde costumaz, despreza ouvir as nossas admoestações, passa a vida em comer rainhas e dissoluções de banquetes. O povo da cidade o apedrejará e ele morrerá, para que assim tireis o mal do meio de vós e todo Israel ouvindo o tema. Quando um homem tiver cometido um crime digno de morte, tendo sido condenado à morte por pendurado no patíbulo, seu cadáver não ficará no lenho, mas no mesmo dia será sepultado.
Porque maldito é de Deus aquele que está pendente de um lenho. E tu, de nenhuma sorte, contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te der em possessão. Vendo extraviados o boi ou a ovelha de seu irmão, não passarás de largo, mas conduzi-lo-ás a teu irmão. Ainda quando não seja teu parente nem tu o conheças, levá-los-ás para tua casa e lá estarão até que teu irmão venha buscar e os receba. O mesmo farás a respeito do jumento do vestido e de outra qualquer coisa que teu irmão se perdeste. Se o achares, não o desprezes como coisa alheia. Se havires o jumento ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não te mostrarás indiferente, mas ajudá-lo-ás a levantá-los. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher, porque aquele que tal faz é abominável diante do Senhor. Se indo por um caminho achares uma árvore ou na terra ou no ninho de uma ave, e a mãe posta sobre os filhinhos ou sobre os ovos, não apanharás a mãe com os filhinhos, mas tomando os filhinhos deixarás ir à mãe, para que sejas bem-sucedido e vivas muito tempo. Quando edificares uma casa nova, farás um preceito à roda do teto, para que não se derrame sangue em tua casa e te fiques culpado se algum cair ou se precipitar. Não semearás a tua vinda de outra semente, para que não suceda que tanto semeaste, como que nasce da vinda e do outro não se corrompam. Não lavrarás com boi e asno juntamente, não te vestirás de coisa que seja tecida de lã ou de linho. Porás nas orlas da capa o que cobrires uns cordõezinhos aos 4 cantos. Se um homem casar com uma mulher e depois criar aversão e buscar pretexto para repudiar, imputando-lhe um crime vergonhoso e disser que me recebi com essa mulher, mas quando fui deitar com ela não a achei virgem, seu pai e sua mãe pegarão nela e levaram consigo os sinais da sua virgindade aos anciãos da cidade que estão à porta. E o pai dirá: eu dei minha filha por mulher a este homem, mas como ele agora lhe tem aversão, impõe-lhe um crime vergonhoso. Eu não achei virgem tua filha, e contudo eis aqui os sinais da virgindade dela. Ao mesmo tempo, estenderão a roupa na presença dos anciãos. E os anciãos daquela cidade pegaram no marido e falou a açoitar, condenando-o em cima a pagar os 100 ciclos de prata que ele dará ao pai da moça, porque desonrou com uma acusação de infâmia uma virgem de Israel. E ela ficará sendo sua mulher e não poderá repudiar enquanto viver. Porém, se o que lhe opõe é verdade e a moça não se achou virgem, lançá-lo-ão fora das portas da casa de seu pai, e os habitantes daquela cidade a apedrejarão e morrerá, porque cometeu um crime detestável em Israel e tendo caído em fornicação em casa de seu pai. E tu tirarás o mal do meio de ti. Se um homem dormir com a mulher do outro, morrerão ambos, isso é, adúltero e adúltera, e tu tirarás o mal de meio de Israel. Se um homem se tiver desposado com uma moça virgem, achando-a na cidade a desflorar, trarás o outro à porta daquela cidade e serão apedrejados, a moça porque estando na cidade não gritou, e o homem porque abusou da noiva de seu próximo, e tu tirarás o mal do meio de ti. Se for, porém, o campo que um homem ache uma moça que está desposada e fazendo-lhe violência a desonrar, morrerá ele somente. A moça não padecerá de nada, nem de morte, porque da mesma sorte que um ladrão se levanta contra o seu irmão, ele lhe tira a vida, e ela também padeceu a moça. Ela estava só no campo, gritou e não houve alguém que a livrasse. Se um homem achar uma moça virgem que não está desposada, tomando-a for por força desonrar, devolvia a causa ao juízo, dará ao que desonrou a moça 50 ciclos para o seu pai e casará com ela, porque a humilhou, nem a poderá repudiar em todos os dias da sua vida. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá nela o que o peixe oculta. O eunuco, a quem foram trilhados os testículos e cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. O bastardo, isto é, o que nasceu da mulher pública, não entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. O amonita ou moabita não entrarão jamais na congregação do Senhor, ainda depois da 10ª geração, porque não quiseram sair e receber-vos com pão e água no caminho quando saíste do Egito, e porque conduziram contra ti a Balaã, filho de Beor, da Mesopotâmia da Síria, para que te amaldiçoasses. Mas o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaã, e trocou a sua maldição em bênção da tua, porque te amava. Não farás as pazes com a tua vida para sempre. Não abominarás o ídolo meu, porque é teu irmão, nem o egípcio, porque tu foste estrangeiro na terra. Os que nasceram deles entrarão a 3ª geração na congregação do Senhor. Quando saíres a pelejar contra teus inimigos, terás cuidado em te abster de toda ação ruim. Se houver dentre vós um homem que na noite tenha padecido da impureza entre sonhos, sairá para fora do arraial e não voltará a menos que à tarde, se não tenha levado a água. E depois do sol, posto se tornará a ir para o campo. Terá fora do arraial um lugar onde vai satisfazer as necessidades da natureza, levando um pauzinho no cinto, e tendo satisfeito a sua necessidade, cavarás ao redor e cobrirás com a terra que tiraste, aquilo que te aliviaste, porque o Senhor Deus anda no meio do campo para te livrar de todo perigo e para te entregar seus inimigos. E o teu campo seja santo, não apareça nele coisas de lealdade, de fialdade, para que não te desamparem.
Não se entregarás ao seu senhor escravo que tiver acolhido a ti. Ele habitará contigo no lugar que te lhe agradar e descansará em uma das tuas cidades. Não o molestes. Não haverá entre as filhas de Israel meretriz, nem prostituidor nos filhos de Israel. Não oferecerás na casa do Senhor o ganho da prostituta, nem o preço do cão por qualquer voto que tenhas feito, porque outra coisa é abominável diante do Senhor teu Deus. Não emprestarás com usura a teu irmão nem dinheiro, nem grão, nem qualquer outra coisa que seja, mas somente ao estrangeiro. A teu irmão, porém, emprestarás o que ele houver mister, sem daí tirares algum interesse, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que fizeres na terra, cuja posse estás para entrar. Quando tiveres feito algum voto ao Senhor Deus, não tardarás em cumprir, porque o Senhor teu Deus te pedirá contra ele, e se te demorares, ser-te-á imputado com pecado. Se não quiseres prometer, não pecarás, mas a palavra que uma vez saiu da tua boca, tu observarás e cumprirás, assim como promete o Senhor teu Deus, pois o fizeste de tua própria vontade e o declaraste pela sua boca. Se entrares na vinha do teu próximo, come quantas uvas quiseres, mas não as leves contigo para fora. Se entrares na tua seara, teu amigo poderá escolher as espigas e machucá-las entre seus irmãos, mas não cegá-las com foice. Se um homem tomar uma mulher e a tiver consigo, e ela não for agradável aos seus olhos por causa de algum defeito vergonhoso, o fará descrito de repúdio, lhe dará a mão e despedirá sua casa. E se ela, depois de ter saído, casar com outro e este também aborrecer, e lhe der descrédito de repúdio e a despedir da sua casa, ou se ele veio morrer, não poderá o primeiro marido torná-la por tomar mulher, porque essa ficou poluta e se fez abominável diante do Senhor. Não sofra que se contamine a sua terra, que o Senhor teu Deus te dará em possessão. O homem que for casado de pouco tempo não sairá à guerra e nem lhe imporá um cargo algum público, mas poderá sem culpa alguma estar descansando em sua casa e passar ano em alegria com sua mulher. Não receberás em lugar de penhor nem a mó de cima nem a de baixo, porque o teu penhor é a tua própria vida. Se achar que um homem arrebatou um de seus irmãos filhos de Israel e tendo vendido recebeu o preço, será morto, e tu tirarás o mal do meio de ti. Evita com sumo cuidado que não incorras na praga de lepra, mas farás tudo o que os sacerdotes da linhagem de Levi te ensinarem conforme eu lhes mandei, e cumpre-o à risca. Lembrai-vos que o Senhor Deus obrou a respeito de Maria no caminho depois que vós saíste do Egito. Quando requereres do teu próximo alguma coisa que ele te deve, não entrarás em sua casa para dela levares algum penhor, mas estarás fora e ele o trará o que tiver. Mas se ele é pobre, não pernotará em sua casa o penhor, porém lhe o tornarás a dar antes de ser o pôr do sol, a fim que ele tenha dormido na sua roupa, te abençoe e tenha o seu merecimento justo diante do Senhor teu Deus. Não negarás a paga do teu irmão indigente, pobre ao peregrino que mora contigo na terra, e está às suas portas adentro. Mas pagar-lhe-ás ao mesmo dia o preço do seu trabalho antes do sol posto, porque é pobre, e disso sustenta a sua vida. Não suceda que ele clame a ti ao Senhor, e isso se impute ao pecado. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Não perverterás a justiça na causa do estrangeiro, nem do órfão, e nem tirarás por penhor o vestido da viúva. Lembra-te que tu foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá. Por isso eu te mando que faça isso. Quando cegares a meses o teu campo e deixares por esquecimento alguma gavela, não voltarás a levares, mas deixá-las tomar no estrangeiro e ao órfão e à viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Se o colheres o fruto das oliveiras, não voltará a colher o que ficasse nas árvores, mas deixá-lo-ás para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Se tivesses vindimado a tua vinha, não irás colher os cachos que ficaram. Eles serão para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra-te também que tu foste escravo no Egito, e por isso que eu te mando que faças isso. Se ele mover pleito entre alguns, e houver percurso para os juízes, esses adjudicarão a palma da justiça e ao que acharem que a tem, e a esconderão na impiedade ao ímpio. E se vierem com um delinquente que merece açoites, deitá-lo-ão em terra e fá-lo-á açoitar na sua presença. O número dos golpes regular-se-á pela qualidade do pecado. Bem entendido, todavia, que eles não passem de 40, para que teu irmão não se retire finalmente maltratado diante de seus olhos. Não trarás a boca ao boi que trilha a eira nas suas messes. Quando morarem irmãos juntamente, um deles morrer sem filhos, a mulher do defunto não casará com o outro, mas recebê-lo-á irmão do defunto e suscitará descendência a seu irmão. E ao filho primogênito tiver dela, porá o nome de seu irmão, para que o nome deste não fique esquecido em Israel. Mas se ele não quiser receber a mulher de seu irmão, a qual lhe é devida segundo a lei, irá esta à procedência da cidade, isto é, à porta, e recorrerá aos anciãos, e lhes dirá: o irmão de meu marido não quer suscitar o nome de Farão
o nome de seu irmão em Israel, nem receber-me por sua mulher. E eles o farão logo comparecer e lhes farão perguntas. Se ele disser, eu não quero receber por mulher, a mulher chegará a ele diante de Sião, e lhe tirará o sapato de um pé e lhe cuspirá na cara, e dirá, assim será tratado aquele que não edifica a casa de seu irmão. E a casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Nossa, que trem louco, né? Que era isso, o cara poder casar com a irmã, credo, com a cunhada. Se acontecer de levantar alguma pendência entre dois homens e um começar a reunir contra o outro, e a mulher de um, querendo livrar de seu marido da mão do mais forte, lançar mão e lhe pegarás pela sua vergonha, far-lhe-ás cortar a mão e não te moverás de compaixão alguma por ela. Não terás no teu saco diversos pesos, maior e menor, nem haverá a tua casa um alqueire maior que o outro e mais pequeno. Terás um peso junto. Terás um mais pequeno, terás um peso justo e verdadeiro, e o teu alqueire será igual, e sempre o mesmo, para assim viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus te der. Porque o Senhor teu Deus abomina o que faz essas coisas e aborrece toda injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como ele te saiu ao encontro e matou os últimos do teu exército, que cansados ficavas atrás, quando tu estavas consumido de fome e de fadiga, sem que ele tivesse algum temor a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver dado esse descanso, sujeitando a ti todas as nações das suas circunvizinhanças na terra, que ele prometeu, apagarás o seu nome debaixo do céu. Olha, não te esqueças disso. Depois que tu tiveres entrado na terra que o Senhor te deu, que estás para te meter de posse e fores senhor dela, e estiveres nela estabelecido, tomarás as primícias do Senhor teu Deus, para aí ser invocado o seu nome. Chegarás ao sacerdote que nesse tempo for e lhe dirás, confesso hoje diante do Senhor teu Deus, que eu entrarei na terra com que ele tinha prometido com juramento aos nossos pais que nos daria. E o sacerdote, tomado da sua mão o cesto, porá diante do altar, Senhor teu Deus, e dirás que na presença do Senhor teu Deus, o sírio perseguia ao meu pai, ao qual descendeu do Egito, e lá assistiu como estrangeiro, tendo poucas pessoas contigo. Se multiplicou até formar um povo grande e poderoso de uma infinita multidão. E os egípcios nos afligiram e nos perseguiram, impondo-nos as cargas pesadíssimas e clamando ao Senhor Deus dos nossos pais, o qual nos ouviu e olhou a nossa aflição e trabalho e angústia, e nos tirou do Egito com a sua mão forte e o braço estendido com grande espanto, com sinais portentos, e nos introduziu neste lugar, e nos deu terra que manda leite e mel. E por isso ofereceu agora as premissas dos frutos da terra que o Senhor me deu, e deixá-las diante do Senhor teu Deus, depois de teres adorado o Senhor teu Deus, e te banquetearás todos os bens com que o Senhor teu Deus tiver te dado a ti, a tua casa, e o levita e o estrangeiro que mora contigo. Depois que tu tiveres entrado na terra de que o Senhor te deu, teu Deus está para te meter de posse, e for o Senhor dela, e estiveres nela estabelecido, tomarás as primícias de todos os seus frutos, e porás um cesto, e irás ao lugar que o Senhor tiver escolhido, para aí ser invocado seu nome. Chegarás ao sacerdote, que nesse tempo for e lhe dirás, confesso hoje diante do Senhor, que eu entrarei na terra que tinha prometido com juramento a nossos pais, que não la daria. E o sacerdote, tomando da sua mão o cesto, pô-lá diante do Senhor Deus. Dirás na presença do Senhor, o sírio perseguia meu pai, o qual desceu do Egito, e lá assistiu como estrangeiro, tendo muitas poucas pessoas consigo, e o multiplicou até formar o povo uma grande e poderosa, um povo grande e poderoso de uma infinita multidão. E os egípcios nos afligiram e nos perseguiram, impondo-nos cargas pesadíssimas, e clamando ao Senhor Deus nossos pais, o qual nos ouviu e olhou para a nossa aflição e trabalho e angústia, e nos tirou do Egito com a sua mão forte, braço estendido, com grande espanto, com sinais portentos, e nos introduziu neste lugar, e nos deu a terra, maná, leite e mel. E por isso ofereço eu agora as premissas do fruto da terra que o Senhor me deu, e deixá-las diante do Senhor teu Deus, e depois de teres adorado o Senhor teu Deus, te banqueteará com todos os bens que o Senhor tiver te dado ali, a tua casa, e o levita e o estrangeiro que mora contigo. Quando tiveres acabado de dar o dízimo de todos os seus frutos, darás no terceiro ano dízimos ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e as fartem. E dirás diante do Senhor teu Deus, eu irei da minha casa o que te é consagrado, eu tirei da minha casa o que te é consagrado, e o dei ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, que como tu me ordenaste. Não preteri suas ordenações e nem me esqueci do seu preceito. Não comi essas coisas no meu luto e nem separei para me servir delas algum uso impuro, e nem empreguei coisa alguma delas em funerais. Obedecei à voz do Senhor meu Deus e fiz tudo assim como ordenaste. Olha, desde o teu santuário e te as excelsa morada nos céus, desde a excelsa morada dos céus, e abençoa teu povo de Israel e a terra que mana leite e mel.
Conclusão segundo o sermão. O Senhor teu Deus te mandou hoje que observe essas ordenações e leis, e que as guardes e cumpra de todo o teu coração e toda a tua alma. Tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus e para andares pelos seus caminhos, guardares as suas cerimônias, ordenações e leis, para obedeceres aos seus mandamentos. Para andares pelos seus caminhos, guardares as suas cerimônias, ordenações e leis, para obedeceres aos seus mandamentos. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas seu povo especial, conforme Ele te declarou, guardes todos os seus preceitos. E para fazer o povo mais ilustre de todas as nações que Ele criou para o seu louvor, e honra e glória, e para que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como Ele disse. Unidade 4, discursos complementares, monumento à lei, primeiro altar na Palestina. As duas maldições, sanções... E mandou Moisés aos anciãos de Israel do povo, dizendo: observai todas as ordenações que eu vos prescrevo hoje. E quando passares o Jordão para a terra que o Senhor Deus te deu, e há de te dar, levantarás umas pedras grandes e a alisarás como cal, para que possa escrever nela todas as palavras desta lei, quando tiverdes passado o Jordão, para entrares na terra que o Senhor Deus te deu, que o Senhor Deus está para te dar, terra que mana leite e mel, como Ele jurou a teus pais. Logo depois que tiverdes passado o Jordão, levantai as pedras, e eu vos ordeno que no monte Ebal, e não os alisará com cal. Edificarás aí, o Senhor teu Deus, um altar de pedras que o ferro não tenha tocado, e de predas brutas e por polir. Oferecerá sobre ele holocaustos ao Senhor teu Deus, e imolará hóstias pacíficas, e ali comerás e te regalarás diante do Senhor teu Deus. Escreverás distinta e claramente sobre as pedras todas as palavras dessa lei. Então Moisés e os sacerdotes da linhagem de Levi disseram a todo Israel: está atento e ouve. Israel, hoje foste feito do povo teu Deus. Ouvirás, pois, a sua voz e observarás os preceitos e as ordenações que te prescrevo. Neste mesmo dia, ordenou a Moisés ao povo, dizendo: passando o Jordão por Sião para abençoarem o povo no monte Gaizim, estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, e estes outros porão a outra parte sobre o monte Ebal para deitarem a maldição, Ruben, Gade, Azer, Zabulon, Dan e Neftali. E os levitas pronunciarão e dirão em alta voz a todos os varões de Israel: maldito o homem que faz imagem da escultura ou fundida, que é a abominação do Senhor, a obra da mão dos artífices, e a põe num lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Maldito ao que não honra seu pai e sua mãe, e todo o povo responderá amém. Maldito o que transponham os marcos do seu próximo. Maldito o que fez cego e erre o caminho. Maldito o que perverte a justiça do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo responderá amém. Maldito o que dorme com a mulher de seu pai, e que levanta o cobertor da sua cama. Maldito o que dorme com toda a casta de animais. Maldito o que dorme com a sua irmã, filha de seu pai ou sua mãe. Maldito o que dorme com a sua sogra. Maldito o que a traição fere seu próximo. Maldito o que aceita dádivas para derramar o sangue inocente. Maldito o que não permanece firme nas ordenações dessa lei, e que não as cumpre efetivamente. E a todo o povo responderá: amém. Se tu, porém, ouvires a voz do Senhor Deus, cumprindo e guardando todas essas ordenações, eu hoje prescrevo: o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações que há na terra. Todas as bênçãos virarão sobre ti e te alcançarão, contanto que obedeças aos teus preceitos. Tu será bendito na cidade e no campo. Será bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, as manadas dos teus bois e os rebanhos das tuas ovelhas. Benditos os seus celeiros e as tuas obras, e será bendito ao entrar e a sair. O Senhor fará com que caiam diante dos teus olhos inimigos que se levantaram contra ti, e eles virão contra ti por um caminho, e por 7 fugirão da tua presença. O Senhor derramará a bênção sobre os teus preceitos e sobre todas as obras das tuas mãos, e te abençoará na terra que receberes. O Senhor te levantará como um povo santo para si, conforme Ele te jurou. E se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos caminhos, e todos os povos da terra verão que trazes sobre ti o nome do Senhor e temer-te-ão. O Senhor fará abundante de todos os bens, e do fruto do seu ventre, e do fruto dos seus gados, do fruto da terra, que o Senhor prometeu com juramento a teus pais que havia de te
te dar. O Senhor abrirá o seu riquíssimo tesouro, que é o céu, para derramar sobre a terra chuva em teu tempo. Ele abençoará todas as obras das tuas mãos, e tu emprestarás a muitas gentes, e de nenhum receberás emprestado. O Senhor fará com que sejas o primeiro e não o derradeiro, e sempre estarás em cima e não embaixo, contanto que obedeça aos mandamentos do Senhor Deus, e eu hoje te prescrevo o que guardes e cumpras. E não te desvie deles para a direita nem para a esquerda, mas siga os deuses estranhos e não siga os deuses estranhos e nem lhe des cultos. Porém, se tu não quiseres ouvir a voz do Senhor, teu Deus, e não guardares e praticares todas as suas ordenações e as cerimônias que hoje eu te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Tu serás maldito na cidade e no campo, maldito no teu celeiro e nas tuas obras, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as manadas dos seus bois e os rebanhos das suas ovelhas. Será maldito ao entrar e a sair. O Senhor mandará sobre ti a indigência, a fome e a maldição sobre todas as tuas obras que tu fizeres, até reduzir a pó, e te acabar dentro de pouco tempo, por causa dos teus péssimos desígnios em que tu me abandonaste. O Senhor mande peste até que se faça aparecer da terra que está a entrar e a possuir. O Senhor te castigue com pobreza, com febre, frio, calor e secura, com infecção diária e com ferrugem, e te persiga até que te pereças. O céu está por cima de ti se torne bronze, e a terra que pisa se torne de ferro. Em lugar da chuva, mande o Senhor sobre a tua terra nuvens de poeira, e do céu cinza sobre ti, que sejas consumido. O Senhor te faça cair diante de ti e dos teus inimigos, por um caminho que saias tu contra eles, e por 7 fujas e seja derramado todos os seus reinos. Que o teu cadáver sirva de pasto às aves do céu, às feras da terra, e não haja quem as enxote. O Senhor te castigue com as úlceras do Egito, e fira de sarna e de comichão aquela parte do teu corpo onde se lança o excremento, de sorte que não possa curar-te. O Senhor te fira da loucura da cegueira de frenesi, de sorte que antes a apalpares no pino do dia, como costuma fazer as escuras, e não acerte nos teus caminhos. Em todo tempo sejas denegrido de calúnias e oprimido de violências que não tenha quem te livre. Recebas por tua mulher e outro durma com ela. Edifiques uma casa e não a habites. Plante uma vinha e não a vindimes. O teu boi seja imolado diante de ti e não comas dele. O seu jumento seja arrebatado diante dos teus olhos e não te seja restituído. As tuas ovelhas deem aos teus inimigos e não haja quem ajude. Os teus filhos e as tuas filhas sejam entregues a outro povo, vendo os teus olhos, secando-se o dever de dia, tuas mãos te fiquem sem nenhuma força. Os frutos da tua terra e todos os teus trabalhos, coma-os um povo Coma-os um povo que tu não conheces, experimente sempre as calúnias e seja oprimido todos os dias. Fiques atônito do terror pelas coisas que teus olhos hão de ver. O Senhor te fira com a chaga mais maligna dos teus joelhos e barrigas das tuas pernas, e não possas ser sarado desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e ao teu rei, que estabelecido sobre ti, uma gente que nem tu nem teus pais conhecem, e lá servirás a deuses estranhos de pau ao pau e à pedra, e ver-te-á a última miséria como lúdibrio, e a fábula de todos os povos onde o Senhor tiver se levado. Lançarás muitas sementes sobre a terra e recolherás muito pouco, porque os gafanhotos comerão tudo. Plantarás a vinha e cavarás, mas não lhes beberás o vinho, nem dela colherás coisa alguma, porque será destruída dos bichos. Terás oliveiras em todas as tuas terras, e não terás azeite com que te untes, porque tudo cairá e se perderá. Gerarás filhos e filhas, e não te gozarás deles, porque te levarão cativos. Todas as tuas árvores e o fruto da tua terra consumi-lo-ás de ferrugem. O estrangeiro que vive contigo na tua terra subirá sobre ti e está mais alto, e tu descerás e ficarás mais abatido. Ele te emprestará com usura e tu não lhe emprestarás, e estará a cabeceira e teus pés e tu estarás aos teus pés. E todas essas maldições descarregarão sobre ti, perseguindo-te, te alcançarão até que pereças, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus, e não guardaste os mandamentos e as cerimônias que ele prescreveu. E ver-se-ão em tu na tua posteridade para sempre sinais prodígios, porque não serviste ao Senhor com gosto e alegria do coração por causa da abundância que tinha todas as coisas. Servirás ao inimigo, o Senhor, que te enviar contra ti, com fome, sede, asmudez e com falta de tudo. Ele porá sobre o teu pescoço um jogo de ferro, até que te destrua. O Senhor mandará de longe e das extremidades da terra sobre ti uma nação à semelhança de águia que voa impetuosamente, cuja língua tu não possas entender. A nação atrevidíssima
que não terá respeito algum ao velho, nem se compadecerá do menino, e devorará tudo que nascer dos teus gados e os frutos da tua terra, até que pereças, e não te deixará nem o pão, nem vinho, nem azeite, nem manadas de bois, nem rebanho de ovelhas, até que haja destruído tudo, e te haja aniquilado em todas as tuas cidades, e até que toda a tua terra sejam derrubados os teus fortes, altos e muros em que impunhas a tua segurança. Serás sitiado dentro das tuas portas com toda a tua terra, e que o Senhor teu Deus te dará. Comerás o fruto do teu ventre, as carnes dos teus filhos e tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado na angústia e desolação com que te oprimirá o teu inimigo. O homem mais delicado dos teus e o mais entregue às prazeres será mesquinho com seu irmão e a sua mulher que dorme com ele. Não lhes dará as carnes de seus filhos e que ele comerá, por não ter outra coisa no cerco da penúria, que reduzirá os teus inimigos dentro de todas as suas portas. A mulher terra e mimosa, que não podia andar sobre a terra e firmar nela um pé por causa da sua demasiada brandura e delicadeza, será mesquinha com seu marido que dorme do seu lado, das carnes do seu filho e sua filha, das querosas e de ondez, nas páreas que sairão do seu ventre, dos filhos no mesmo momento que lhe nasceram, porque comerão ocultamente pela falta de todas as coisas, no perco da desolação que oprimirá o teu inimigo dentro das tuas portas. Se não o guardares e não cumprireis todas as palavras desta lei, que estão escritas nesse volume, se não temeres o seu nome glorioso e terrível, isso é o Senhor teu Deus, o Senhor te aumentará cada vez mais as pragas e as pragas dos seus filhos, pragas grandes, perseverantes, doenças malignas e incuráveis, e voltará contra ti todas as aflições do Egito que tanto temeste, e elas não se separarão de ti. E demais disso enviará o Senhor até ti, até destruir todas as enfermidades e pragas que não escritas no livro desta lei. E vós ficareis poucos em número, que antes pela multidão, entre as estrelas do céu, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus. E assim como antes se comprazia o Senhor em vós, fazendo-os bem, multiplicando-vos, assim se comprazerá em acabar-vos, destruir-vos, para seres exterminados em terra, em cuja posse estáis a entrar. O Senhor te espalhará por todos os povos, desde uma extremidade da terra até os seus fins, e lá servirá deuses estranhos, que tu e teus pais ignoram, paus e pedras. Tampouco terá repouso entre estes povos, nem a planta do teu pé achará descanso, porque o Senhor te dará ali um coração medroso, e os olhos descaídos, e uma alma consumida de tristeza, e a tua vida estará como suspensa diante de ti. Temerás de dia e de noite, e não serás tua vida. Pela manhã dirá: quem me dera chegar à tarde, e à tarde, quem me dera chegar amanhã, por causa do temor com que serás aterrado seu coração, e por causa daquelas coisas que verás os teus olhos. O Senhor vos fará tornar por mar ao Egito, onde eles vos tinha, não tornasseis mais a tomar o caminho. Lá sereis vendidos aos teus inimigos para seres escravos e escravas, e não haverá quem vos compre. Estas são as palavras do concerto que o Senhor mandou a Moisés que fizesse os seus filhos de Israel em terra de Moabe, além daquele outro concerto que fizera com eles em Horebe. Convocou Moisés a todo Israel e lhes disse: vós vistes que o Senhor diante de vós na terra do Egito, e Faraó, e a todos os seus servos e a todo o seu reino, as grandes provas que teus olhos viram, aqueles sinais prodígios e extraordinários, até o presente dia não nos tem o Senhor dado um coração inteligente, nem os olhos de ver, nem orelhas que possam ouvir. Ele vos conduziu 40 anos pelo deserto. Não se romperam os vossos vestidos, nem se rasgaram com a velhice os sapatos dos vossos pés. Não comestes pão, nem bebestes vinho, nem outro algum licor, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. E viestes a este lugar. O Seom, rei de Ezebom, o rei de Bazã, marcharam em nosso encontro para nos combater. E nós derrotamos, e lhes tomamos o seu país, e demos a Ruben, Gade, a primeira tribo de Manassés, para eles o possuírem. Guardai, pois, as palavras desse pacto, e cumpri-as, de sorte tudo que fizerdes, o façais com inteligência. A aliança abriga também as gerações futuras. Vós estáis todos hoje na presença do Senhor vosso Deus, e vossos príncipes, e tribos, e anciãos, e doutores, e todo o povo de Israel, os vossos filhos e mulheres, e estrangeiro que mora contigo no arraial, sem contar os que cortam lenha e os que carretam água, para que tu passes no concerto do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus fez hoje contigo. E assim suscite em ti um povo seu, e ele já o teu Deus, como te disse, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não só convosco faço esse concerto e estabeleço esses juramentos, mas também com todos os seus presentes e ausentes, porque vós sabeis que do modo que habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, e ao passá-las, viste as suas abominações e imundície, isto é, os 6 ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que eles adoravam. Não suceda que entre vós se achem um homem e a mulher, a família, a tribo, cujo coração esteja hoje apartado do Senhor nosso Deus, de modo que vá servir aos deuses daquelas nações, e seja entre vós uma raiz que produza fel e amargura, e que quando ouvir as palavras desse juramento se lisonjeie no seu coração, dizendo: eu vivi
viverei em paz e andarei na depravação do meu coração, e que a embriaguez absorva o sequioso, que o Senhor não lhe perdoe, mas fumegue então mais seu furor e zelo contra aquele homem, e se ponham de assento sobre ele todas as maldições que estão escritas nesse livro, e apague o Senhor o seu nome debaixo do céu, e o consuma, arrancando de todas as tribos de Israel, conforme as maldições que se contêm no livro desta lei do concerto. E dirá a geração vindoura, e os filhos que nascerem daí por diante, e os estrangeiros que vierem de longe ao ver as pragas dessa terra e as doenças com que o Senhor terá afligido, quando abrasaram enxofre com ardor e sal, de maneira que não se semeie jamais, nem se crie nela verdura alguma, a semelhança da ruína de Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim, que o Senhor destruiu a sua ira e furor. Todas as nações dirão, porque se ouve o Senhor, sendo assim com esta terra, que ira imensa é essa do seu furor? E se responder-lhe-ão, porque eles deixaram totalmente o pacto que o Senhor tinha feito com seus pais, quando os tirou da terra do Egito. E serviram e adoraram a deuses estranhos, que eram desconhecidos e a cujo culto não tinham sido destinados. Pois o furor do Senhor se acendeu contra esta terra para fazer vir a ela sobre todas as maldições que estão escritas neste livro, e por isso com a ira e a sanha e a indignação grande lançou fora da sua terra e atirou a eles uma terra estrangeira, como hoje está vendo. Os segredos destes do Senhor esses são os segredos do Senhor nosso Deus, que ele nos manifestou a nós e aos nossos filhos para sempre, para que guardemos todas as palavras dessa lei. Quando, pois, vierem sobre ti todas as coisas e bênçãos ou a maldição que eu pus diante de ti, tocando arrependimento no fundo do teu coração entre todas as nações para onde o Senhor tiver espalhado, e tornares para ele com teus filhos e obedeceres os seus mandamentos de todo o teu coração e de toda a tua alma, como eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te fará voltar o teu cativeiro e se compadecerá de ti, e te congregará de novo, tirando-te do meio de todos os povos de onde antes havia derramado. Assim, quando tenhas sido lançado para os polos do céu, daí te tirará o Senhor seu Deus, e te tomará e introduzirá na terra os teus pais possuíram. E tu alcançarás, e abençoando-te, que sejas em maior número do que foram teus pais. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração dos teus filhos, para que ames o Senhor e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, para que possas viver. Ele se converterá em todas as maldições contra os seus inimigos e contra os que te aborrecem e te perseguem. Tu voltarás e ouvirás a voz do Senhor teu Deus, e observarás os mandamentos que eu vos prescrevo hoje, e o Senhor teu Deus te encherá de bens todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus gados, na fecundidade da tua terra, e numa abundância de todas as coisas, porque o Senhor tornará com prazer de ti, acumulando todos os bens, como se comprazeu de seus pais, contando todavia que tu ouças do Senhor teu Deus e observes os seus preceitos e cerimônias que estão escritas nessa lei, e te volte para o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este mandamento que eu hoje te intimo, não está sobre ti, nem está longe de ti, nem está no céu, de sorte que possas dizer, qual de nós pode subir ao céu para que não o traga e ouçamos o que ponhamos por obra? Também não está na banda além do mar, para que te desculpes e digas, qual de vós poderá passar o mar e trazê-lo, para que possamos ouvir e cumprir? Mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca está, no teu coração para cumprires. Considera que eu te pus diante dos olhos a vida do bem e ao contrário a morte do mal, para que tu ames o Senhor e andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e cerimônias e ordenações, e para que vivas e ele se multiplique e te abençoe na terra que estás para entrar e possuir. Se, porém, o seu coração se arredar dele e não quiseres ouvir, e se deixando te levar o erro de adoradores deuses estranhos e os servires, eu te profetizo nesse dia que perecerás e que não morarás longo no tempo da terra em que passa o Jordão e entrarás de posse. Eu chamo hoje por testemunho o céu e a terra, como vos pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu a bênção e para que vivas tu e a tua posteridade, e ames o Senhor teu Deus e obedeça a sua voz, e te unas a ele, como é a tua vida em quem prolonga teus dias, a fim de que habites na terra o Senhor, que jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que havia de te dar. Quinta unidade. O final aqui agora. Adeus e morte de Moisés. Foi Moisés e declarou todas essas coisas ao povo de Israel e lhes disse, eu acho-me hoje com 120 anos, não posso daqui em diante sair nem entrar, principalmente tendo-me dito o Senhor, tu não passarás o Jordão, o Senhor Deus, pois passará diante de ti, ele mesmo extinguirá a vista dos teus olhos e todas essas nações e tu as possuirás, e este Josué passará diante de ti como o Senhor disse, e o Senhor trará a esses povos como tratou a Seom e Og, rei dos amorreus, e ao seu país e os exterminará, quando ele, pois, tiver
mulher também, entregada a estes, vós haveis com eles, de maneira que vos tenho mandado. Portai-vos varonilmente, tende ânimo, não temais, nem vos atemorizeis à vista deles, porque mesmo o Senhor Deus é o teu condutor, e não te deixará e nem te desamparará. Chamou, pois, Moisés a Josué, e lhe disse diante de todo o Israel: tem ânimo e ser robusto, porque tu hás de introduzir esse povo na terra que o Senhor jurou e teus pais que lhe havia de te dar, e tu lhe repartirás por sorte. E o Senhor, que é o vosso condutor, ele mesmo será contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te assustes. Escreveu, pois, Moisés esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E lhes ordenou, dizendo: passados 7 anos, no ano da remissão, na solenidade dos tabernáculos, quando todos os filhos de Israel se juntarem para aparecer diante do Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor tiver escolhido, lerás as palavras dessa lei diante de todo Israel, ouvindo-lhe eles. E estando congregado todo o povo no mesmo lugar, assim homens como mulheres, meninos e estrangeiros, que vivem sobre as tuas obras para dentro, para que ouvindo-a aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e guardem e cumpram todas as palavras dessa lei. E também seus filhos que agora as ignoram, para que as possam ouvir e temam o Senhor teu Deus o tempo que viveram na terra, que passado o Jordão ides a possuir. Então disse o Senhor a Moisés: olhe que estão perto os dias da tua morte. Chama Josué e apresentai-vos diante do tabernáculo do testemunho para eu lhe dar as minhas ordens. Partiram, pois, Moisés e Josué e se apresentaram diante do tabernáculo do testemunho. E apareceu ali o Senhor na coluna da nuvem, o qual parou à entrada do tabernáculo. E disse o Senhor a Moisés: eis aí vais tu a dormir com teus pais e teu povo, levantando-se prostituirá a deuses estranhos na terra, e quem está para entrar e habitar nela. Ali me abandonará e violará o concerto que eu fiz com ele, e o meu furor se acenderá naquele dia diante ele, e eu deixarei, esconderei dele o meu rosto, e será devorado. Sobre ele virão os males e aflições, sobre a maneira que dirá naquele dia: em verdade, que Deus, por não estar comigo, me vieram esses males. Mas eu esconderei e contarei a minha face naquele dia por causa dos males que ele fez, por ter seguido a deuses estranhos. Agora escrevi para vós esse cântico, e ensinai aos filhos de Israel, para que eles saibam de cor e o cantem, para que o cântico me sirva de testemunho entre os filhos. Porque eu introduzirei nessa terra que eu prometi com juramento a seus pais, que mana leite e mel. E depois que tiverem comido, e se tiverem fartado, engordado, eles converterão para deuses alheios e os servirão. Falarão contra mim e violarão meu pacto. Depois que tiverem caído sobre eles muitos males e aflições, falará em testemunho contra este cântico, quanto o qual, andando na boca de seus filhos, nunca jamais se apagará por esquecimento, porque eu conheço seus pensamentos e o que ele há de fazer. Hoje, antes que eu me introduza na terra, lhes prometi. Escreveu Moisés o cântico e ensinou aos filhos de Israel, e ordenou o Senhor Josué, filho de Num, e lhe disse: tem ânimo e ser robusto, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que eu lhe prometi, e eu serei contigo. Logo depois que Moisés acabou de escrever o livro nas palavras dessa lei, mandou aos levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai esse livro e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para servir de testemunho contra ti. Porque eu sei a tua porfia e a dureza grande da tua cerviz. Ainda vivendo eu e andando convosco, vós portastes vós sempre temosos contra o Senhor. Quanto mais depois que eu morrer, fazei que venham perante a mim os anciãos das vossas tribos e doutores, e eu pronunciarei diante dele essas palavras, e invocarei contra eles céu e terra. Porque sei que depois da minha morte vós procedereis iniquamente, e que depressa vos arredareis o caminho que eu vos prescrevi. E sobrevirão as calamidades dos últimos tempos, quando fizerdes mal diante do Senhor, irritando-o com as obras das vossas mãos. Pronunciou Moisés as palavras deste cântico e restou até o fim, ouvindo todo juntamente Israel. Ouvi, céus, o que vou dizer, ouça a terra as palavras da minha boca. Cresça como a chuva a minha doutrina, destilem como orvalho as minhas palavras, como chuvisco sobre a erva, e como todas as gotas de água sobre as relvas. Porque eu invocarei o nome do Senhor. Magnificai ao vosso Deus. As obras de Deus são perfeitas e todos os seus caminhos são cheios de equidade. Deus é fiel e sem nenhuma iniquidade, justo e reto. Pecaram contra ele já seus filhos em imundícies, geração depravada e perversa. Assim é que tu,
Povo louco e insensato, mostra os seus agradecimentos ao Senhor? Não é Ele o teu Pai que te possuiu, te fez e te criou? Consulta os séculos antigos, considera o que tem passado no decurso de todas as gerações. Pergunta aos teus maiores e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividia as nações, quando separava os filhos de Adão, ele resignou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. A porção, porém, do Senhor é o seu povo. Jacó acorda da sua herança. Ele achou numa terra deserta, num lugar horroroso e numa vasta solidão. Ele o conduziu por diversos caminhos e o ensinou e o guardou como a menina de seu olho. Como uma águia provoca os seus filhos a voar e de contínuo voa sobre eles, assim o Senhor estendeu as suas asas sobre o seu povo e tomou e o levou sobre os seus ombros. O Senhor só foi seu condutor e não era com ele Deus algum estranho. Ele o estabeleceu sobre uma terra alta para que comesse os frutos dos campos, para que chupasse o mel que saía da pedra e gostasse do azeite que dava nos mais duros rochedos, da manteiga das vacas e do leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros dos filhos de Bazã, e dos cabritos com a medula do trigo, e para que bebesse muito puro o sanguíneo licor da uva. Mas, amado engrossado, recalcitou. Engrossado, engordado, alargado, abandonou a Deus, o seu Criador, e se apartou de Deus, meu Salvador. Eles o irritaram, adoraram deuses estranhos com as suas abominações e provocaram ira. Ofereceram sacrifícios não a Deus, mas aos demônios, aos deuses que eles conheciam. Vieram deuses novos e recentes que seus pais não tinham adorado. Deixaste os Deus que te gerou e esqueceste do Senhor teu Criador. Visto o Senhor e se acendeu em ira, porque o provocaram seus filhos e filhas. Então disse: eu esconderei deles a minha face e considerarei o fim que o espera, porque essa é uma geração de perversos e de filhos infiéis. Eles me provocaram a zelos com aquele que não era Deus e me irritaram com as suas vaidades. E eu os provocarei a zelos com o que não é o seu povo e os irritarei com uma nação insensata. O fogo se acendeu no meu furor e arderá mais o profundo inferno e devorará a terra com as mais pequenas ervas e queimará os montes até as raízes. Eu amontoarei sobre eles os males, empregarei neles todas as minhas setas. A fome consumirá e as aves os despedaçarão com as suas cruéis mordeduras. Eu armarei contra eles dentes das feras, e o furor que se resolvem e arrastam sobre a terra. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao macebo justamente com a virgem, a criança que ainda mama, e ao homem velho. E eu disse: onde estão eles? Eu os farei pagar entre homens a sua memória. Mas eu diferi executá-lo por causa da arrogância dos inimigos, para que seus inimigos não se esnobercessem e dissessem: não foi Senhor, mas sim a nossa mão poderosa que fez essas coisas. É uma gente sem conselho e sem prudência. Oxalá que tivessem a sabedoria, inteligência e previssem os fins. Como pode ser que persiga a 1000 e 2 façam fugir a 10.000? Não é isso, porque o seu Deus os vendeu e o Senhor os fechou? Porque o nosso Deus não é como o Deus deles, e nossos inimigos são os juízes. A sua vinha é a vinha de Sodoma e dos subúrbios de Gomorra, e as suas uvas são de fel, e os seus cachos amarguíssimos. O seu vinho é fel de dragões e veneno de áspides incuráveis. Porventura, eu não tenho guardadas essas coisas comigo e seladas nos meus tesouros? Minha é a vingança que eu lhes darei, pago a seu tempo, quando resvelar o seu pé. Perto do dia da sua perdição, e os momentos dela se apressam por chegar. O Senhor julgará o seu povo e se compadecerá de seus servos. Ele verá que as mãos estão sem força, também os que estavam fechados as desfalecem, e que tinham ficado foram consumidos. E dirá: onde estão seus deuses, nos quais tinham posto a sua confiança, de cujas vítimas comiam as banhas e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se e venham em vosso socorro e protejam-vos a vossa necessidade. Vede que sou eu só o Deus, e que não há nenhum outro fora de mim. Eu matarei e os farei viver, ferirei e curarei, e não há quem possa tirar da minha mão coisa alguma. Eu levantarei a minha mão ao céu e direi: eu sou o que vive eternamente. Se eu afiar como um raio a minha espada e a minha mão se armar para fazer justiça, eu me vingarei dos meus inimigos e darei o pago aos que me aborrecem. Eu embriagarei as minhas setas em sangue dos mortos, e a minha espada devorará as carnes dos inimigos que estão no cativeiro com a cabeça rapada. Louvai, ó gente de seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e tomará a vingança dos seus inimigos e mostrará propício à terra do seu povo. Veio, pois, Moisés e com Josué, filho de Num, proferiu as palavras desse cântico diante do povo. E acabou todas essas palavras falando a todo Israel. E lhes disse: aplicai a vossos corações todas as palavras que eu vos testifico, e recomendai aos vossos filhos que guardem, e pratiquem e cumpram tudo que está escrito nessa lei. Porque não debalde foram postos esses preceitos, mas sim para que cada um de vós ache neles a vida. Aguardando, morei junto por muito tempo no país que ides possuir, depois que passardes o
do Jordão. No mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte Abarim, o país de Moabe, de fronte a Jericó, e contempla a terra de Canaã, cuja posse darei aos filhos de Israel, e tu morrerás no monte, ao qual, tendo subido, irás unir aos teus povos, e como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se foi unir a seus povos. Porque vós prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contradição, em Cádiz e no deserto de Sim, e não me santificaste entre os filhos de Israel. Tu verás de fronte de ti a terra que eu hei de te dar aos filhos de Israel, e não entrarás nela. Essa é a bênção que deu Moisés, homem de Deus, aos filhos de Israel antes da sua morte. E disse: o Senhor veio de Sinai, nasceu de Seir para nós, apareceu sobre o monte Farã, e milhares de santos com ele. Na direita vinha a lei do fogo. Ele amou os povos, todos os santos estão na sua mão. E os que chegam aos seus pés receberão da sua doutrina. Moisés nos prescreveu a lei para ser herança de todos os filhos de Jacó. Será junto o retíssimo rei, estando congregados príncipes do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, mas ele seja pequeno número. Esta é a bênção de Judá. Ouve o Senhor, voz de Judá, e introduze-a no seu povo. As suas mãos pelejarão por ele, e ele será o seu protetor contra os seus adversários. Disse também a Levi: a tua perfeição e a tua doutrina é para o teu santo varão que tu provaste na tentação e julgaste as águas da contradição. Os que disseram a seu pai e sua mãe: eu não vos conheço, e a seus irmãos: eu não sei quem sois vós, e que não conheceram seus próprios filhos, estes são os que executaram a sua palavra e os guardaram o teu pacto e os teus juízos. Palavra, ó Jacó, e a tua lei, e ó Israel, estes oferecerão incenso no templo do teu furor, e porão um holocausto sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, a sua fortaleza, e aceita as obras das suas mãos. Fere as costas dos seus inimigos, e os que aborrecem não se levantem. Disse também a Benjamim: o muito amado Senhor habitará nele confiadamente, e morará em tálamo nupcial o dia, e descansará entre os seus braços. Disse também a José: a sua terra seja cheia de bênçãos do Senhor, dos frutos do céu e do orvalho, e do abismo que está debaixo, dos frutos produzidos por virtude de sol e da lua, e dos frutos que crescem sobre os montes antigos e sobre os outeiros eternos, e dos frutos da terra e de toda a sua abundância. A bênção daquele que apareceu na arca venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do escolhido entre seus irmãos. A sua formosura é como a do primogênito touro. Os seus cornos são os cornos do rinoceronte. Como eles levantarás ao ar todas as gentes até as extremidades da terra. Tais são as tropas inumeráveis de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Disse também a Zabulon: alegra-te, Zabulon, na tua saída, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, aí imolarão vítimas de justiça, chuparão com leite as riquezas do mar e os tesouros escondidos na areia. Também disse a Gaade: bendito Gade, visto na vastidão da sua partilha. Ele repousou como leão e arrebatou o braço e a cabeça. Ele conheceu a sua prerrogativa quando na sua partilha ele estava depositado o chefe. Ele andou com os príncipes do seu povo e observou as leis do Senhor e as suas ordens com Israel. Disse também a Dan, cachorro de leão, se estenderá largamente desde Bazã. Disse mais a Neftali: gozará de abundância e será cheio de bênçãos do Senhor, e possuirá mar o meio-dia. Disse outrocinha a Azer: entre os filhos cairá a graça a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o bronze serão o seu calçado. Os dias da tua velhice sejam como os da tua mocidade. Não há outro Deus como o Deus do Retíssimo, e o teu protetor sobre aquele do mais alto dos céus, pelo poder de correrem as nuvens. Não há outro Deus como o Deus do Retíssimo, e teu protetor é aquele que sobe o mais alto dos céus. Pelo poder correm as nuvens, e a sua habitação é lá no alto, e cai embaixo dos seus braços eternos. Ele fará fugir da sua presença o inimigo e dirá: ser reduzido a pó. Israel habitará em plena segurança e habitará só. Os olhos de Jacó verão a sua terra cheia de pão e vinho, os céus se sucederão com o orvalho. Bem-aventurados tu, a Israel, quem é semelhante a ti, o povo que está salvo em o Senhor. Ele é o escudo em teu socorro e respalda a tua glória. Seus inimigos te reconhecerão, mas tu lhe porás o pé no pescoço. Subiu, pois, Moisés à campina de Moabe, ao monte de Nebó, no alto da Fasga, defronte de Jericó. O Senhor lhe mostrou todo o país de Galaade até Dan, e todo Neftali, e a terra de Efraim e de Manassés, todo
do país de Judá até o mar último e a parte meridional, o espaçoso campo de Jericó, da cidade de Palmeiras até Segor. E o Senhor lhe disse: Eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo-lhe que eu darei a tua posteridade. Tu a viste com os teus olhos e não passarás a ela. E morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, por mandado do Senhor. E sepultou no vale da terra de Moabe, defronte de Fogor, e nenhum homem tem sabido até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés 120 anos quando morreu, nunca a vista se lhe diminuiu, nem os dentes se abalaram. E os filhos de Israel o choraram na planície de Moabe por 30 dias, e se contemplaram os dias do pranto do que se choravam a Moisés. E Josué, filhos de Num, cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor tinha mandado a Moisés. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tratasse cara a cara, nem semelhante em sinais e portentos, com os que em virtude da sua missão fez na terra do Egito do faraó e a todos os seus servos e a todo o seu treino, nem semelhante em todas as coisas fortes e maravilhas grandes que obrou a Moisés na vida de todo Israel. Até amanhã.